Olá a todos, vamos lá aprender cinemática 2D. Então, como que funciona a cinemática 2D? Da mesma forma que uma cinemática de uma dimensão, tá? A diferença é que em vez da posição X, você tem um vetor posição R de t. Então, esse R de t aqui, no caso, você tem uma função aqui, a trajetória da partícula, né? Aqui nessa função aqui em azul, tá? Nesse gráfico nessa trajetória aqui em azul, tá? E aqui você tem as posições R de t e R de t mais ΔT, tá? Então, ela percorre um deslocamento ΔR aqui, tá? Então, R de t é o vetor posição no instante t, e R de t mais ΔT é o vetor posição no instante t mais ΔT, certo? Então, qual vai ser a velocidade média? A velocidade média, tá? Vai ser ΔR e ΔT, certo? Então, R de t mais ΔT menos R de t sobre ΔT, tá? Então, essa aqui é a nossa equação 1, certo? Então, no limite, quando ΔT tendendo a zero, tá? Nós temos V de t igual ao limite ΔT tendendo a zero de R de t mais ΔT menos R de t sobre ΔT. Então, isso aqui equivale à minha derivada de R em relação ao tempo, tá? Porque o vetor posição aqui descreve uma função, tá? Bidimensional, tá? No nosso sistema aqui, estamos considerando um sistema bidimensional. Então, descreve essa trajetória aqui, tá? Em azul, tá? Então, a velocidade instantânea, ela vai ser a derivada de R em relação ao tempo, certo? Então, essa aqui é a nossa equação 2. Então, logo, a nossa vetor posição R, tá? Ele vai ser uma função de x de t na direção y de t na direção j e z de t na direção k, tá? Essa aqui é a nossa equação 3. Então, você pega a derivada de r em relação ao tempo, tá? ddt de xy mais yj mais zk, você vai ter v vai ser igual a derivada de x em relação ao tempo na direção y, derivada de y em relação ao tempo na direção j, mais derivada de z em relação ao tempo na direção k. Essa aqui é a nossa equação 4, que corresponde a v, né? O v, a velocidade instantânea, vai ser as componentes v de x na direção y, v de y na direção j e v de z na direção k, certo? Então, de forma análoga, também podemos calcular a aceleração. Então, a aceleração vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, você vai ter dv de x em relação a t, dv de y em relação a t na direção j, tá? Então, isso aqui é na direção y, esse aqui é na direção j, e dv de z dt na direção k, tá? Essa aqui é a nossa equação 5. Então, ou, escrever na forma de componentes, vetor A igual a de x na direção y, a de y na direção j, mais a de z na direção k. Continuando, então, agora vamos no primeiro exemplo que a gente tem para aplicar o movimento cinemática 2D. Então, movimento circular uniforme. Então, no movimento circular uniforme, você tem um objeto que desloca do ponto A até o ponto B, tá? Então, aqui você tem um arco de comprimento ΔL, tá? Esse arco de comprimento ΔL, então, como a gente tem o ΔL, o DL, tá? Vai ser o R de φ, tá? O vetor R vezes o ângulo dφ, então o ângulo Δφ, ele vai daqui até aqui, certo? Daqui até aqui, do A até o B. Então, esse é o meu ΔL, tá? Então, aqui eu também vai ter o Δφ. Então, como eu posicionei de tal forma que ele fica perto de 90 graus aqui, tá? Então, eu divido em duas partes, Δφ sobre 2 e Δφ sobre 2, tá? Então, o que acontece?
Quando eu pego a derivada dessa função aqui, tá? Então eu tenho que o meu módulo de v vai ser o r derivada de φ em relação ao tempo, tá? Onde derivada de φ em relação ao tempo é a velocidade angular de ômega, tá? Então, velocidade angular ômega. O que é velocidade angular ômega? Então, é aquela velocidade que você informa o ângulo por segundos, tá? É o ângulo por segundos. Mas como a gente não tem velocidade em graus por segundo, tá? Então, não faz muito sentido, tá? A gente tem a velocidade em radianos por segundo. Então, a gente sabe que uma volta completa tem 2π radianos, ou seja, 6,28 radianos, tá? Então, se uma roda roda 6,28 radianos por segundo, tá? Então você tem 6,28 radianos por segundo, tá? Então essa aí vai ser a velocidade angular, tá? Então é a velocidade dada em ângulos. Então a relação entre a velocidade angular de ômega de φ dt, que é o nosso ômega, e a relação com a velocidade linear, que é dada em metros por segundo, é dado por ômega vezes r, tá? Então a velocidade angular vezes o raio, tá? Então essa aqui é a nossa, como tinha que ser, porque é a velocidade dada em metros por segundo. Então você tem que pegar o ângulo aqui, tá? A variação angular, né? De ângulo dt, tá? Vezes o raio, tá? Então vai te dar a velocidade em metros por segundo, tá? Ou centímetros por segundo. Vai ser uma velocidade linear, tá? Beleza. Então essa é a nossa primeira dedução, tá? Movimento circular usando o formalismo da cinemática 2D. Agora, para calcular a aceleração da partícula, a gente tem o seguinte: em t mais ΔT sobre 2, tá? A partícula está em π sobre 2 menos Δφ sobre 2, tá? Lembrando, tá? Esse aqui é o movimento circular uniforme. Então, ele se move, o módulo de v, ele é constante, tá? Então, ele não tem uma aceleração que modifica o seu módulo. Ele só tem uma aceleração que modifica a sua direção, tá? Que é chamada de aceleração centrípeta, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, considerando a aceleração, tá? Então, a aceleração você vai ter em t mais ΔT sobre 2, a partícula está em π sobre 2 menos Δφ sobre 2. Em t mais ΔT sobre 2, a partícula está em π sobre 2 menos Δφ sobre 2, tá? Então, olha aqui, tá? π sobre 2 é o quê? 90 graus, tá? Voltando. 90 graus, tá? Vai ser o ângulo aqui 90 graus, em ponto A, tá? 90 graus menos ΔΦ sobre 2. Então vai ser esse ângulo aqui, ó. E aqui vai ser o ponto B, vai ser 90 graus mais ΔΦ sobre 2. Então o ângulo vai ser esse aqui, ó. Daqui até aqui, o ponto B, tá? Então, tendo isso em mente, tá? A gente vê pela figura que ampliando esse vetorzinho aqui, tá? Aqui você tem a componente v de y e v de x, aliás, v de x e v de y, tá? Ampliando esse vetorzinho aqui, v, né, vetor velocidade, a gente tem v, vai ser soma das componentes v de x com v de y, tá? E esse ângulo aqui vai ser o próprio ângulo ΔΦ sobre 2, tá? Então, a gente tem aqui v de t, nesse caso aqui vai ser v de t menos ΔT sobre 2, então vai ser v de xi mais v de yj. Então, v de xi mais v de yj. V de x igual a menos v cosseno de ΔΦ sobre 2, v de y igual a v sin ΔΦ sobre 2, tá? Então, logo, v de t menos ΔT sobre 2 igual a menos v cosseno de ΔΦ sobre 2 e mais v sin de ΔΦ sobre 2j. Então, essa aqui é a nossa equação 6. Então, de forma análoga, tá? Também temos para v de t mais ΔT sobre 2, vai ser menos v cosseno de ΔΦ sobre 2 e menos v sin de ΔΦ sobre 2j. Tá? Essa aqui é a nossa equação 7. Então, portanto, para a aceleração instantânea, temos aceleração instantânea. Então, o limite ΔT tendendo a zero, v de t mais ΔT sobre 2, menos v de t menos ΔT sobre 2 sobre ΔT. Então, reescrevendo cada uma das equações lá anteriores, né? A equação para v de t menos ΔT e a equação
para V de t mais ΔT, tá? São essas aqui. Então a gente tem menos V cosseno de ΔΦ sobre 2i, menos V seno de ΔΦ sobre 2j, mais V cosseno de ΔΦ sobre 2i, menos V seno de ΔΦ sobre 2j, tá? Então, dividido por ΔT. Então, isso aqui, claro, obviamente, aplicando o limite para ΔT quando tende a zero, tá? Então, antes de você aplicar o limite, tá? Então, você vê o seguinte, ó, esse termo aqui é parecido com esse aqui, só que tem sinal negativo. Então, esses dois termos aqui se cancelam, tá? Esse termo aqui tem o mesmo sinal desse aqui, tá? Mas eles são, tem o mesmo modo, tá? V seno de ΔΦ sobre 2, tá? E está na mesma direção, tá? Na direção J, tá? Então você pode, lembrando aqui, você pode, no vetor, você pode somar componente horizontal com horizontal, vertical, vertical, tá? Não se mistura as componentes, tá? Na hora de somar e subtrair, tá? Só lembrando isso. Tá, então, daqui a gente tem que sobra essas, eu posso colocar esse menos V aqui em evidência, tá? Então, tirar para fora da operação de limite, menos V, limite de ΔT tendendo a zero, seno de ΔΦ sobre 2, mais seno de ΔΦ sobre 2, tá? Sobre ΔT na direção J, essa aqui é a nossa equação 8, tá? Agora, tem uma coisa interessante, é o seguinte, esse ΔΦ aqui, ele vai ser pequeno. Peraí, como assim vai ser pequeno? Tá, então vamos lá, vamos relembrar, tá? Esse ΔΦ, ele vai ser pequeno, porque a partir do momento que esse ΔT tende a zero, tá? Então, esse vetor aqui, esse ponto A aqui, ele se aproxima de π sobre 2, tá? Ele se aproxima desse ângulo aqui, que é 90 graus, tá? Então, a mesma coisa se ΔΦ sobre 2 aqui, que tá um pouquinho além, tá? Então, ele se aproxima também, tá? Então, esse ângulo ΔΦ aqui, ele vai ficar muito pequeno. Quando o ΔΦ fica muito pequeno, quando eu aplico o limite, tá? Então, eu tenho que seno de ΔΦ sobre 2 é praticamente ΔΦ sobre 2. Então, você pode pegar a sua calculadora, tá? Vou pegar aqui uma calculadora. Faz de conta que isso aqui é uma calculadora, tá? É o meu celular, então você lá, coloca lá. Seno de ΔΦ sobre 2, pá, 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 tá? Só que isso aqui é válido aproximadamente o valor do... mesmo valor de radianos, tá? O seno e o ângulo, tá? São iguais em valores, então. Isso aqui quando o ΔΦ é pequeno. Mas presta atenção, isso aqui quando sua calculadora está setada para radianos, então não se esqueça disso, radianos, tá? Não serve para graus, tá? Qual é o seno de 1 grau? 0, não sei o que, tá? E aí, 1 grau é parecido com 0, alguma coisa? Não, não é, tá? Então, só é válido para ângulo e radianos, tá? Então, isso aqui, seno de ΔΦ sobre 2 é aproximadamente ΔΦ sobre 2, quando você tem um ângulo em radianos, tá? Então, portanto, a aceleração tangencial vai ser menos V, limite ΔT tendendo a zero, ΔΦ, ΔT na direção do eixo J, tá? Então, vai ser menos V, dφ dt na direção J, então vai ser menos V, ômega J. Isso aqui é a nossa equação 9, tá? Então, como V igual a ômega R, temos então que a aceleração é igual a menos ômega quadrado R na direção J. Então, você tem aqui V, tá? Nosso vetor V, tá? E aqui você vai ter a aceleração A. A aceleração vai ser sempre na direção do centro da trajetória. Então, você tem uma partícula que está se movimento circular, tá? Então, lembrando, a gente não está tratando corpos rígidos ainda não, tá? A gente está trabalhando com partícula em movimento circular, tá? Pode ser uma pedra amarrada numa ponta de uma corda, tá? Que fica girando. Pode ser um carro numa trajetória circular, tá? Um carro no sistema, na Fórmula Indy lá de Indianápolis, né? Tem um circuito oval, tá? Você vê que não é circular, tá? Mas é parecido. Então você tem o que? A aceleração, tá? Ela sempre vai ser em relação ao centro da trajetória, tá? Isso aqui é para um movimento circular uniforme, tá? Então esse módulo de SV aqui não tá alterando. Então esse aqui é válido.
Senão, se a gente tivesse que calcular a aceleração aqui, se não fosse um movimento circular mais geral, então você teria vários componentes. Você teria a componente centrípeta mais a componente tangencial, tá? E tá. Mas não é o caso, aqui a gente está tratando do movimento circular uniforme. Então a gente só tem a componente centrípeta. Então vai ser igual a menos ômega quadrado vezes R, tá? Na direção J, tá? Consequência da transformação dessa equação 9 aqui, tá? E substituindo os valores, e já tem, que a gente já tem V igual a ômega R, substitui aqui, né? Então você vai ter menos ômega ao quadrado R, beleza? Tá. Agora a outra aplicação é o movimento dos projéteis, tá? De um projétil. Então, item A. Movimento é um lançamento horizontal, tá? Movimento é um lançamento horizontal, então você tem aqui então a primeira coisa que a gente tem que pensar é um sistema que você tem um lançamento horizontal. Então, no sistema de lançamento horizontal, você tem um objeto lançado com uma velocidade horizontal, tá? E essa velocidade horizontal, ela permanece em toda a trajetória, tá? Mas em relação ao eixo o vertical, tá? A vertical você tem um deslocamento aqui. Tanto é que você tem uma trajetória, tá? Que é um arco de parábola, tá? Então, na projeção horizontal você tem x igual a v00x vezes o tempo t. Isso aqui é a nossa equação 1. E na projeção vertical você tem y igual a y0 menos meio de gt quadrado, tá? Que é a equação da queda livre, tá? Então a projeção vertical você tem uma queda livre, tá? Na horizontal você tem um movimento retilíneo uniforme, tá? Então, a partir daqui, você pode simplesmente pegar, você quer obter a equação da trajetória, né? Então, você simplesmente pega e isola o t. T vai ser igual a x sobre 0x. Onde esse x aqui, tá? Eu posso dizer que é a minha variável. Então, ela está variando ao longo de todo esse percurso aqui, até chegar no ponto que finalmente a bola chega ao chão, tá? Então, a partir daqui eu tenho um alcance R, tá? Mas, vamos trabalhar primeiro com essa equação. Então, uma vez que você isola o t, você pega e substitui nessa segunda equação aqui. Isolando t, tá? Colocando aqui, tá? Você tem y igual a y0 menos meio de g vezes x sobre 0x ao quadrado, tá? Então, você tem y de x igual a y0 menos meio de g x sobre 0x elevado ao quadrado, tá? Então, para o cálculo do alcance, tá? Temos y igual a meio de g vezes x sobre 0x ao quadrado, tá? Então, você considera o seguinte, esse y aqui, você considera vamos considerar que esse y0 aqui, que é a nossa altura inicial, igual a zero, tá? Você quer obter o y aqui, que é a profundidade, tá? Então o y que você vai ter aqui é o y final. Quanto que ele cai, tá? Ao longo do eixo x, tá? Você considera apenas o eixo x. Então você quer saber a trajetória. Então você vai ter dois dados aqui, o r e o x, tá? Aliás, o r e o y, que é a altura. Então você substitui aqui nessa equação, você simplifica essa equação aqui, né? Y igual a meio de g vezes x sobre 0x ao quadrado. Então você tem isola o x sobre 0x, tá? Você tem raiz quadrada de 2y sobre g igual a x sobre 0x. Daí você chama de essa distância aqui de x, a gente chama de r, que é o alcance total, ou seja, o quanto que a bola vai cair aqui.
Tá, deixa eu explicar esse aqui melhor, tá? Vamos supor que você tem uma bola que é lançada a partir de uma mesa, tá? Então você obteve esse dado aqui, ó. Obteve que é a distância que a bola cai no chão, tá? Então a partir daqui da beirada da mesa, ela veio até aqui, nessa distância aqui no chão, tá? Uma vez que você tem esse dado aqui e a altura da mesa, que é o meu y, tá? Eu quero saber que velocidade que ele foi lançado, tá? Então é fácil obter isso, tá? Você pega essa equação aqui, multiplica, chama isso aqui, essa distância total aqui de r, esse aqui de y, tá? Então você obtém que a velocidade horizontal, v0x, vai ser r sobre a raiz quadrada de 2y sobre g, tá? Onde g é a aceleração da gravidade, tá? Então, de posse desses dados aqui, o e, que é essa distância aqui que a bola, a distância que a bola caiu, chega ao chão, tá? Com a altura aqui com que ela é lançada, tá? Vai ser dado por essa expressão aqui, tá? Beleza? Então, continuando, tá? Agora, outro tipo de movimento, lançamento oblíquo no vácuo, tá? É o lançamento de um projétil mesmo. Então, a partir do movimento de um projétil, tá? Você tem que você pega aquela trajetória, tá? Você pega e desdobra assim, sim, tá? E fica simétrico. Então, esse lado aqui é simétrico a esse, tá? Então, o que você vai ter? Que a velocidade inicial aqui, né, a velocidade total inicial é igual à velocidade total final, tá? O tempo que o objeto leva para chegar até o ponto máximo da trajetória, tá? É o mesmo tempo que ele leva para cair. E essa distância x que ele percorre daqui até o ponto máximo da trajetória, tá? É a mesma distância x que ele leva daqui dessa altura h até o ponto mais baixo da trajetória, tá? Até ele cair de novo. Tá, então daqui, usando a simetria do problema, temos Vy igual a menos V0y, tá? V0x igual sempre V0x, porque ele vai, a velocidade horizontal aqui é sempre constante, tá? E por fim, o y0, que é o meu y inicial, tá? Ele é zero conforme a figura, tá? Então ele começa aqui em zero, tá? Ele é lançado a partir do chão, tá? Ele sobe até uma determinada altura h, tá? E cai de novo, tá? Isso no movimento oblíquo, tá? Não é um movimento horizontal, tá? Um movimento horizontal, tá? Movimento oblíquo, tá? Então vai formar uma trajetória parabólica. Então nessa trajetória parabólica, tá? Que estamos interessados. Então, projeção vertical do movimento. Você tem y igual a y0 mais v0y t menos meio de gt quadrado, tá? Como y0 igual a zero, temos, tá? Y igual a v0y t menos meio de gt quadrado, tá? Isso aqui é a nossa equação 3 e Vy igual a v0y menos gt, tá? Então, velocidade inicial igual a v0y inicial, tá? Que é v0y aqui é minha componente desse vetor v, tá? Componente vertical do vetor v. Então, tem essa equação aqui, tá? Tá, então no alto da trajetória, vetor h, temos Vy igual a zero. Então, o meu Vy, ele chega aqui, ó, eu não vou ter outra componente, tá? A não ser a componente horizontal, a vertical ela é zero, tá? Ela começa aqui com uma velocidade inicial, tá? Ela vai diminuindo até chega a zero aqui, tá? A partir daqui ele começa a crescer de novo, a velocidade vertical. Só que no sentido contrário, para baixo, tá? Até que chega aqui com Vy máximo, tá? Tá, então, o que acontece aqui? Eu tenho que o meu Vy é igual a zero na altura máxima, tá? Então eu pego aqui, jogo aqui na equação, esse aqui o Vy, tá? Que é a velocidade final é a zero, tá?
Então, V0y menos GTS, que é o meu tempo de subida, tá? Igual a zero. Então, o tempo de subida vai ser V0y sobre x. Isso aqui é a nossa equação 5. Como V0y e V0x são projeções de V0, tá? Então, temos V0, tá? V0x e V0y. Então, V0x igual ao módulo de V0y, que é igual a V0 cosseno de θ, tá? Isso aqui é a nossa equação 6, e V0y igual ao módulo de V0y, tá? Que é igual a V0 seno de θ, tá? Então, isso aqui é a nossa equação 7. Substituindo a equação 7, essa aqui, na equação 5, qual é a equação 5? É essa aqui, tá? Então, eu tenho o tempo de subida igual a V0 seno de θ sobre g, tá? Isso aqui é a nossa equação 8. Opa! Tá, isso aqui é a nossa equação 8. Agora, então o que acontece na nossa equação 8? Eu chamo isso aqui de 2x. Por que 2x? Ó? Porque eu pego... Não tem o x não vai ser V0x vezes o tempo, tá? Então, daqui até aqui é x, daqui até aqui é x também. Então, essa distância total vai ser 2x, tá? Então, eu pego simplesmente esse 2x aqui. Agora, se eu coloco 2x duas vezes aqui, eu sou obrigado a colocar duas vezes aqui do outro lado da equação também, tá? Senão você viola a matemática, tá? 2x igual a 2 vezes 0x vezes tempo de subida, tá? Então, sabendo que tempo de subida é isso aqui, tá? E velocidade 0x igual a V0 cosseno de θ, então reescrevemos isso aqui, ó. 2x igual a 2 vezes 0 ao quadrado sobre g seno de θ cosseno de θ, tá? Esse V0 aqui é porque eu multipliquei esse V0 com esse outro V0, tá? Agora, dessa equação para essa aqui, ó, quando você substitui as equações, tá? Do tempo de subida, tá? Você vai ter seno de θ vezes o cosseno de θ, tá? Então isso aqui dividir por g, tá? Aí, finalmente chamamos esse 2x aqui de r, tá? Que é o meu alcance, tá? Então, o alcance vai ser 2 vezes V0 ao quadrado, tá? Sobre g vezes seno de θ cosseno de θ, tá? Isso aqui é a equação 9. Aí tem uma coisa interessante nessa equação 9. Nessa equação 9 é o seguinte, você pega para um determinado ângulo, tá? Você tem um determinado alcance. Aí, para um outro ângulo que é complementar esse ângulo, tá? Ele vai ter o mesmo alcance daquele outro ângulo, tá? Exemplo. Exemplo de ângulos complementares, tá? 30 e 60. 30 e 60 são ângulos complementares. Por quê? 30 mais 60 a soma dá 90, tá? Então, ângulos complementares são aqueles cuja soma dá 90 graus, tá? Então, outro exemplo de ângulo complementar. 15 e 75, tá? 15 e 75, tá? São complementares. Então, o alcance, tanto de 15 quanto de 75, vão ser o mesmo. A diferença é que um vai ter ele vai subir uma altura máxima maior do que o outro, porque é um ângulo mais próximo de 90, né? E o outro vai ser mais distante. Então você tem uma altura, as alturas vão ser diferentes, mas o alcance vai ser igual, tá? Então, a gente pode multiplicar esse seno de 2θ aqui para obter 2 vezes seno de θ cosseno de θ, tá? Então, 2 vezes seno de θ cosseno de θ aqui, né? Então, eu posso chamar isso aqui de seno de 2θ, tá? Então, eu obtenho R, que é o meu alcance, V0 ao quadrado, sobre G, seno de 2θ, tá? E aqui tem uma coisa interessante, quando você tem um ângulo seno de θ igual a 1, ali, seno de 2θ igual a 1, tá? Isso aí, quando que o seno do ângulo é igual a 1? Quando o ângulo é 90 graus, tá? 2 vezes o ângulo de 2θ é igual a 90 graus. Então, quanto que é o θ? O θ só pode ser 45, tá? 2 vezes 45, 90 graus, tá? Então, é π sobre 4, tá? 45 graus é o π sobre 4. Então, o alcance máximo, tá? Ele vai ser simplesmente V0
ao quadrado sobre g. Mas isso aqui somente quando você tem um ângulo θ igual a 45 graus, tá? Então esse aqui é o alcance máximo, tá? Que um projétil consegue para uma determinada velocidade, tá? E uma aceleração da gravidade, claro. Isso aqui é na equação 9. Tá, mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é você obter a trajetória da partícula, tá? Por meio das equações que você tem aqui, tá? Você tem a equação, eu quero obter a minha y de x, ou seja, eu tenho a trajetória y, tenho coordenada y e coordenada x, eu quero obter essa trajetória. Então, o que eu pego? Pego essa equação aqui, tá? Isolo t, tá? E jogo nessa equação aqui, ó. Y igual a 0 y vezes t menos meio de gt quadrado, tá? Então, você tem y de x igual a 0 y sobre 0 x vezes x menos meio de g x sobre 0 x ao quadrado, tá? Então, eu obtenho y de x igual a 0 y sobre 0 x, o que é? Voltando lá aquela equação que você tem aqui. V0y sobre V0x. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, isso aí é o que? Tangente do ângulo θ, tá? Então, tangente do ângulo θ. Tangente do ângulo θ vezes x, tá? Menos meio de g vezes x sobre 0x ao quadrado, tá? Então, você tem y de x igual a tangente θ vezes x menos g sobre 2 vezes 0x ao quadrado, tá? E x quadrado. Pessoal, é o seguinte, ó, o que é variável aqui, tá? Somente o x, tá? X e aqui é o x quadrado, tá? Variável x, tá? E aqui esse tangente θ e esse g sobre 2 vezes 0x ao quadrado, isso aqui são constantes, tá? Então equivale a constante, esse aqui equivale a A, tá? E esse aqui equivale a B. Então seria uma equação do tipo menos A vezes x ao quadrado mais b vezes x, tá? Isso aqui é a equação parabólica, tá? Equação da parábola. Então, uma das coisas que é interessante que a gente pode fazer, pegar uma equação, por exemplo, um jato d'água e obter a equação da parábola, tá? Bom, eu já fiz isso aí, tá? Então, depois eu vou apresentar um vídeo como que eu fiz, tá? E pegar uma foto de uma trajetória de um jato d'água, tá? Importar para o GeoGebra e aqui você fazer a trajetória, fazer o ajuste linear dos pontos. Você coloca os pontos aqui manualmente, tá? Depois faz o ajuste linear dos pontos, ver se essa curva aqui da trajetória parabólica do jato d'água é realmente uma trajetória parabólica, tá? Isso aqui já fiz o GeoGebra, depois eu vou apresentar para vocês, beleza? Então, por enquanto é só, tá? Então, não se esqueça de dar o seu like, tá? Que assim você ajuda, se você gostou, se fez sentido para você, tá? Então, até a próxima.